Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Agro Record deste domingo. Olha a banana. Essa fruta que pode ser consumida de várias formas é uma das mais produzidas no Brasil e o DF é um grande produtor, viu? A Emater orienta mais de 600 agricultores com uma área de produção de aproximadamente 230 hectares. E com certeza você viu essa imagem durante essa semana. Um tornado, daqueles que a gente só vê em filmes, foi registrado em Planaltina, aqui pertinho, em uma área rural. O que será que causou esse fenômeno? Sabe aquela picanha deliciosa que a gente adora comer no churrasco ou os cortes nobres que encontramos em algumas casas de carnes? Pois é, eles não são fáceis de produzir. E nós vamos falar sobre todos os cuidados necessários para se ter uma carne de qualidade. Eu sou Maíra Guedes e o Agro Record deste domingo já começou. Bolo, vitaminas, salada de frutas e até pura. Eu tô falando da banana, uma fruta versátil que quase todo mundo adora, da criança ao idoso. E aqui no DF, a Emater orienta mais de 600 agricultores com uma área de produção de aproximadamente 230 hectares de terras. Vamos ver como é que funciona. Uma fruta que costuma agradar ao paladar da maioria. Pode ser consumida sozinha a qualquer hora. É só descascar e pronto. Tem gente que gosta de cortar os pedacinhos, servir com aveia e fazer aquele lanche mais saudável. Outros preferem as vitaminas, os bolos, os doces. Delícia! Difícil achar quem não gosta de banana, não é mesmo? Essa é uma das frutas mais consumidas em todo o mundo e aqui no Distrito Federal está entre as 5 mais produzidas atualmente. Segundo a Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural, a produção de bananas ocupa aproximadamente 230 hectares de terras no Distrito Federal, o equivalente a mais de 230 campos de futebol. E a propriedade do Wellington é uma delas. O local tem cerca de 17 hectares e fica no limite entre Planaltina de Goiás e Brasília, na região conhecida como Assentamento Contagem. Depois de quase 3 décadas dedicadas à produção de verduras e legumes, o produtor decidiu apostar no plantio de bananas há aproximadamente 5 anos. Uma decisão que, segundo ele, tem dado certo. A banana, se você tiver 100 caixas, o cara vem mais animado ainda buscar. Se tiver 10, vende a mesma coisa. Há uns 6 meses atrás, tava dando umas 30 caixas por semana, né? Mas como teve um frio fora do normal aí, há uns 6 meses atrás, né? Agora deu uma caída, mas está voltando vários cachos bons agora de novo. O Wellington é parte de um grupo de mais de 600 agricultores que se dedicam a esta fruta. No caso dele, a produção é constante, permite comercializar principalmente bananas nanicas e pratas em feiras e em mercados da região o ano inteiro. Em média, chega a vender até 30 caixas como esta por semana. Tudo começou por aqui com uma plantinha, uma muda menor do que essa. E elas foram crescendo, se reproduzindo e olha só, estão até inclusive com o chamado excesso de plantas. Esta aqui é a mãe, essa aqui é a filha e essa aqui é a neta. E o objetivo do Wellington é justamente manter essas 3 plantas, né, Wellington? Você vai agora fazer a desbrota, né? Mostra aí pra gente, por favor, como é que é feito. E pronto, né? Ficamos com a mãe, a filha e a neta. Me diz por que esse processo é importante. O que você acabou de fazer? Explica melhor pra gente aqui. Esse processo é por causa dos adubos que a gente joga, para o cacho não dar um cacho tão miudinho, né? Porque se ficar vários pés, aí os nutrientes que a gente joga aqui vai se dividir para vários pés, né? Então aqui a gente tenta fazer esse controle, né? Ficar mãe, filha e neta. E por falar de mãe, filha e neto, vamos conversar agora com o senhor também.
Aqui é um negócio de família, né? Que começou lá com a sua mãe, inclusive. 94, né? Minha mãe foi assentada no lado, né? A Luzia Rodrigo de Souza. Aí daí pra cá em 96 a gente adquiriu essa chácara ao lado, né? E aí a gente implantou, a gente mexeu com banana, com mandioca, quiabo, abóbora. E há 5 anos atrás a gente implantou a produção de banana aqui. É necessário ter cuidado também com a escolha do tipo de irrigação e de adubação a ser adotada. É o que explica este extensionista rural e técnico em agropecuária da Emater. É uma cultura que demanda muita água durante o ano, principalmente nos meses secos, podendo chegar até a 7 milímetros de lâmina de irrigação por planta. Uma atividade, né, que ela é obrigatória para quem quer produzir banana durante o ano, e também é uma prática que o pessoal usa bastante, a questão da adubação via água, fazer a festa irrigação, que a aplicação seria a aplicação de adubo, principalmente adubo nitrogenado, adubo com potássio, né, para a questão da nutrição da planta, reduzindo a questão da mão de obra e aumentando a eficiência também da adubação. Para que o plantio de bananas atinja o ponto máximo de produção, é fundamental ainda que as pragas sejam evitadas. Cada pé pode produzir em média até 60 quilos de bananas, ou seja, 3 caixas por ano. Mas se afetado pela cigatoca, por exemplo, uma doença causada por um fungo que deixa as folhas amarelas, a produção dos cachos pode diminuir pela metade. Para evitar o problema, o Hélito contrata uma equipe para fazer a pulverização com drone. O equipamento otimiza o processo. Na plantação dele, o trabalho leva menos de 20 minutos. Aqui a gente tem um drone agrícola de pulverização, serve para fazer o controle tanto biológico quanto sistêmico das pragas. E aqui a gente tem um equipamento que tem 4 bicos, 4 rotores, e ele serve para fazer a pulverização, tanto na cultura da banana, que é o exemplo de hoje, quanto qualquer outra cultura que há necessidade do controle de insetos. Então aqui a gente tem o controle do equipamento, aqui é a aeronave, a gente coloca ele para executar a missão e só monitora o equipamento enquanto ele faz o serviço que o nosso cliente faria aqui em 2 dias, a gente faz em 10 minutos. Então dá uma comodidade para ele e uma saúde maior. Então, assim, é um drone que veio para facilitar a vida e o manejo das pessoas, né? E no caso aqui das bananas é bastante importante, né? Porque senão seria bem desgastante. Isso. Então aqui é uma área que ele gastaria 2 dias, né? Então aqui ele consegue fazer com 10 minutos e uma eficiência muito maior e, consecutivamente, fica mais animado para continuar a produção, né? As bananeiras demoram cerca de 8 meses para que o primeiro cacho apareça. Tudo dando certo, aproximadamente 4 meses depois, chega a tão esperada a hora da colheita. Produtores rurais de Planaltina receberam um atendimento da Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura para ajudar no cadastro de animais. Isso é importante porque quem não entrega esses documentos não pode movimentar o rebanho, nem mesmo vender os derivados desses animais. Eu fui acompanhar e a gente confere agora tudo o que aconteceu. Seja para a produção de carne ou de leite, o rebanho tem de estar bem cuidado. Uma das principais preocupações é com a saúde do animal. A vacinação deve estar em dia, principalmente contra a febre aftosa, uma doença altamente infecciosa que causa febre, seguida do aparecimento de bolhas na boca e nos pés de bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos. Aqui no DF houve vacinação contra a fitose em maio e em novembro, mas não basta imunizar os animais. É necessário declarar todo o rebanho da propriedade. Para facilitar a vida dos produtores rurais na hora de comprovar e declarar a vacina, a Secretaria de Agricultura tem percorrido várias regiões de Planaltina. É o plantão itinerante. Primeiro, a estratégia que a gente tem de atingir uma cobertura em todo o Distrito Federal de 100% dos bovídeos vacinados, no grupo bovino e bubalinos.
Verônica cria gado há 10 anos. A propriedade fica no núcleo rural Rio Preto. Ela aproveitou o plantão itinerante para declarar o rebanho. É uma preocupação constante nossa, até por causa do risco da doença, né? A gente está sempre tomando cuidado de não só comprar a vacina, como aplicar também. Agora, vocês têm gado, faz parte da renda, é algo da família mesmo? Isso, são os animais da minha família, que a gente toca há um bom tempo. Minha mãe gosta de mexer, então ela está sempre preocupada com a saúde delas, né? Que ela gera uma rendinha, ela faz queijo, essas coisinhas assim, e ela vende. Ela cuida dos animais e aí eu aprendi com ela também ter esse cuidado maior, né? Que a vacinação já foi uma coisa minha, né? A gente que toma cuidado de declarar, de vacinar, de estar sempre cuidando, prevenindo, né? Sem as declarações, os produtores rurais ficam impedidos de movimentar o rebanho, bem como de comercializar os produtos vindos dos animais, como carne e leite. Há 30 anos, o Distrito Federal não registra casos de febre aftosa. Isso por causa do monitoramento que é feito pelos órgãos competentes que acompanham a vacinação e também a declaração, um documento obrigatório. Hoje, o DF tem o status de livre de febre aftosa com vacinação. O próximo passo é adquirir o status de livre de febre aftosa sem a vacinação, o que vai permitir exportar o gado dos produtores aqui do DF. A meta é que o Brasil se torne totalmente livre de febre aftosa sem vacinação até 2026, de acordo com o plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Os únicos estados tidos como livres são Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia, Acre e parte do Amazonas. A importância é que nós temos aí um nicho de mercado internacional e também com os parceiros dos estados vizinhos, todos atingem o mesmo status e aí a gente fica nessa condição de sermos livres para exportação, tanto para a União Europeia como China e tantos outros mercados que têm a sua importância e a cobrança sanitária dos animais, a questão da saúde dos animais. A ação itinerante aqui no DF já passou por 5 regiões. A comprovação da vacinação e a declaração do rebanho poderão ser realizadas até o dia 24 de dezembro. Quando ele não cumpre essa obrigatoriedade, na forma da lei, ele é punido, é sim aplicado multa e aí ele tem toda uma sanção legal que é feito e tem a previsão legal aí na legislação para isso. Então é bom ficar atento a esse prazo para não ser multado. O prazo termina no dia 24 de dezembro. E agora uma imagem curiosa que chamou a atenção em Planaltina. Um tornado foi flagrado por moradores da região. E a Jéssica Nascimento esteve lá e conta pra gente todos os detalhes desse fenômeno. Tornado aqui em Planaltina, ó. Meu Deus do céu. Foi daqui de onde nós estamos que o tornado surgiu e assustou centenas de moradores. O registro foi feito na terça-feira, por volta das 3:30 da tarde, aqui na comunidade Roseli Nunes, que fica em Planaltina. Dá mais ou menos uns 62 quilômetros de distância do centro de Brasília. E quem observou esse fenômeno de perto, diz que o tempo estava assim, ó. Igual esse aqui que a gente está presenciando. Céu clarinho, só que do nada. As nuvens escureceram e o redemoinho surgiu. Ficou mais ou menos por aqui uns 2 minutos. Passou rapidinho. Mas foi um tempo suficiente para assustar todo mundo que só tinha visto essa cena em filmes e em jornais ali quando acontece isso muito nos Estados Unidos. Quem registrou tudo foi a dona Lindalva, que está aqui com a gente. A gente acompanhou a narração da senhora, deu para sentir um pouco de perto o desespero, clamou aí, rezou, porque, menina, eu imagino o susto que a senhora teve, né? Começou lá naquela ponta lá, né? Tem uma nuvem preta. Aí do nada desceu um trem branco do céu, assim, bem devagarinho, assim. Aí ficou um segundinho rodando. Aí subiu de volta, bem devagarinho, assim. Aí eu pensei que vinha pro rumo da gente. Falei, ó, se for um ventão bem forte, um tornado, uma coisa assim, vai destruir tudo aqui, né? Apesar do susto, ninguém se feriu e não houve prejuízos materiais para os agricultores. A plantação e os animais continuam firmes e fortes. Horas antes do tornado surgir em Planaltina,
o INMET havia publicado um aviso sobre o perigo de chuvas intensas no DF, com ventos fortes, entre 60 a 100 km por hora, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Mas será que esse é um fenômeno comum no país, ainda mais aqui no DF? Essa meteorologista explica que não. Não é um fenômeno comum nem raro, mas é próprio da primavera. A primavera nós ainda estamos nela, ela vai até final desse mês, depois nós passamos para o verão e a primavera tem essa característica, nós temos bastante estabilidade, se formam esses tipos de nuvens que nós chamamos como cumulonimbus e essas nuvens de grande desenvolvimento vertical têm em sua base essas estabilidades e proporcionam tal fenômeno meteorológico. Muitos redemoinhos também são confundidos com tornados. Segundo o INMET, quando o funil não atinge o chão, é apenas uma nuvem, conhecida como cumulonimbus. No caso de Planaltina, é possível ver que o funil toca assim o solo por alguns segundos. Um tornado mais que verdadeiro. Quando toca no solo, que você vê a suspensão de partículas de poeira, de fato se caracteriza como um tornado. E para quem viveu mais de 6 décadas e que até ontem achava que já tinha visto de tudo, a cena vai ficar para sempre na memória. A gente ficou um pouco meio contrariada, meio sem assombrada, mas sabendo que tudo acontece nesse mundo que nós estamos, né, minha linda? E com mais chuvas chegando por aqui, o desejo é um só, que o tornado permaneça apenas na televisão. Descendo outro, Jesus amado. E a nossa produção conversou com um meteorologista para saber o que pode ter causado isso. Vamos ouvir. Olá a todos os telespectadores. Primavera chegando ao final aqui na América do Sul, porém deixando aí sua marca registrada, que são os intempéries no tempo e no clima. Na terça-feira à tarde, devido aí à circulação da alta da Bolívia, que é uma circulação dos ventos nos altos níveis da atmosfera, fez com que uma área de instabilidade se organizasse e fosse em direção aí à Planaltina do Distrito Federal, provocando aí a formação de um fenômeno chamado tornado, que é uma nuvem funil que, quando esse funil toca o solo tranquilamente, a velocidade do vento passa dos 100 km por hora. O tornado, ele se diferencia aí da tromba d'água, mas a formação praticamente é a mesma. O tornado acontece sobre o solo, tromba d'água sobre a lâmina de água. Com relação às chuvas aí ao longo de todo o mês de dezembro, o INMET está prevendo que essa chuva vai ficar em torno da média a ligeiramente acima da média, concluindo um dezembro chuvoso. Você viu aí, né? Uma Médios já falou que o mês vai ser de chuva. Mas como é que será que vai ficar o tempo hoje? Coloca aqui na tela para mim, para que a gente possa acompanhar esse tempo. Muitas nuvens, viu, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima fica no 17 graus, a máxima aos 27 graus nas horas mais quentes do dia e a umidade relativa do ar variando de 50% a 90%. A gente dá o destaque aqui para o vento, a gente acompanhou o tornado. O vento, então, vai ficar de fraco a moderado com rajadas. E você já ouviu falar dos muladeiros? Eles se organizam em grupos e saem cavalgando para preservar as tradições. Confere só esse assunto que aconteceu na região metropolitana de Goiânia, bem pertinho da gente. O encontro de muladeiros saiu de Aragoiânia com destino à Trindade. Os participantes percorreram cerca de 60 quilômetros, todos traiados, para lembrar da importância de preservar as tradições que encantam tanta gente. Contaram causos e fizeram aquele comidão gostoso da roça. Os muladeiros são pessoas que criam e que curtem andar ou cavalgar montados em muares. Homens e mulheres que preservam a tradição das montarias em cada canto do Brasil. A história dos muladeiros no Brasil começou ainda no século passado, com o Tratado de Tordesilhas, momento em que os espanhóis usavam as mulas para o transporte de mercadorias, para abrir estradas e formar colônias. E nós acompanhamos e conversamos com um dos organizadores desse lindo encontro aqui no estado. Cavalgar para nós é uma paixão de vida. É um respeito aos animais, respeito aos amigos. E nossa meta ontem, por exemplo, nós saímos de Aragoiânia, vamos chegar na Trindade, passando desafio, comendo farofa, contando as histórias das pousos, e mais ou menos é por aí.
Esse é o primeiro encontro de muladeiros da região de Araguaiânia. A intenção é fazer outras edições. A chuva é sempre bem-vinda no campo, né? Mas os fortes temporais prejudicam algumas culturas mais sensíveis, como as verduras. O cultivo de pepino, por exemplo, precisa de um cuidado redobrado para que a produção não tenha grandes prejuízos. Vamos ver. O Adair Godoy trabalha com o cultivo de pepino há 25 anos. Essa área fica a menos de 1 quilômetro de Goianápolis e em 1 hectare o horticultor plantou 11 mil pés de pepino. São 3 variedades cultivadas, o japonês, o comum e o pepino preto. O pepino gosta muito de chuva e sol. Só chuva ele não produz. E na época do frio, ele também não gosta do frio. Mas não pode ter chuva demais não, principalmente as chuvas fortes. Se chover forte, então, essas flores aqui, as flores fêmeas, né, dos pepinos pequenos, já que já são pepino pequeno, conforme for a chuva, com o vento, pode derrubar e isso significa prejuízo. Pode derrubar e aqui já tem um sinal, ó. A chuva veio forte, rasgou as folhas. Se nós não vir já com o produto logo, a bactéria e o fungo vai instalar no produto. Os pepineiros estão bonitos e carregados e para produzir bem, além da combinação chuva, sol e adubação, é preciso fazer o manejo correto, manualmente. É necessário eliminar as flores macho, ou seja, as que não vão se transformar em pepino. Do plantio ao início da colheita são cerca de 45 a 50 dias. Durante todo o período de produção, dá para colher a cada 5 pés cerca de 20 quilos de pepino. E o valor de venda está estável. O japonês é comercializado a R$40 a caixa de 22 quilos na Ceasa. O comum sai em torno de 60. Já o preto está em torno de R$40. Você sabia que o pepino é saudável? Segundo os nutricionistas, o pepino pode ser consumido em qualquer época do ano, como por exemplo in natura, nas saladas. Pode ser utilizado em sopas, conservas e até refogado. É um alimento rico em fibras e também um excelente diurético. Além de todos os benefícios, muitos produtores ficam inseguros por causa de alguns fatores, como insumos. Produtor, o horticultor, quem vive da terra, anda sofrendo muito, principalmente com o preço de insumos, adubo. Dobrou o preço, né? O preço dobrou e é incerteza. Nós não sabemos como vai ser o mercado amanhã. Tá todo mundo... Mas na época chuvosa é mais difícil cultivar algumas verduras, legumes e folhagens. Nem todas as culturas, tipo batata, ou por exemplo aqui a cebola, a beterraba e a própria cenoura, vai se conseguir fazer dentro de um cultivo protegido. O que é o cultivo protegido? É a estufa, né? Que você passa aí na estrada e vê aquelas grandes barracas, estruturas, parece barraca, né? De plástico transparente, né? Então ali você consegue controlar algumas variáveis, ter uma menor incidência, por exemplo, de água, né? Uma menor incidência de pragas, você controla a temperatura, um pouco da umidade, então isso facilita o cultivo. Agora, se for a céu aberto, existem sim plantas que não vão tolerar, as folhosas mesmo dificilmente você consegue. Por exemplo, se você estiver plantando alface você vai ter uma dificuldade grande com a época de chuva, porque uma chuva pesada, né? E se for uma chuva de granizo, vai danificar. E aí não chega o pé de alface bonito, verdinho, igual a gente gosta de encontrar ou no supermercado, ou no sacolão, ou na feira livre. Alimentos resistentes na época da chuva: jiló, quiabo, abobrinha. Já a batata inglesa se perde com mais facilidade com a chuvarada. Algumas espécies, elas têm essa tolerância um pouco maior, tá, ao excesso de água. E nós, na nossa região do Centro-Oeste, nós temos um regime pluviométrico um pouco diferente, né? Aqui são meses de chuva e meses de seca. Na verdade, tudo é manejo. E dependendo da época do ano, alguns ficam mais caros. E é por causa disso, da interferência do clima. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os mais de 140 mil produtores que receberam o atendimento da Emater durante todo este ano. Eu vou receber aqui no estúdio a diretora executiva da Emater, Loislene Trindade. Eu volto já já.
De volta e agora na companhia da nossa convidada, a diretora executiva da Emater, Loislene Trindade, ela que veio para fazer um balanço da Emater e também para falar do balanço social, né, Loislene, que é a primeira vez que a Emater realiza em 40 anos. Que balanço social é esse? Não, é muito importante essa pergunta, porque assim, ela reflete todo o trabalho da Emater, né? O balanço social é um espelho, né, da tentativa da Emater mostrar de forma econômica o que é investido nela, né? E é importante, e você frisou muito bem, são 40 anos, né, sem ter esse balanço social, e outras empresas de extensão rural já fazem, né? É importante dizer que hoje a Emater DF, ela não trabalha com pesquisa, né? Assistência técnica e extensão rural na sua fundamentação. Então, assim, esse balanço social, ele foi construído nesse ano, né, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, é importante ressaltar isso, né, os professores de lá e os alunos, faz parte de um trabalho que eles desenvolve, que chama Desafio Estratégia junto às autarquias e empresas públicas, né, e aí a gente lançou esse grande desafio, que é dizer quanto que R$1 investido na Emater retorna para a sociedade. E você até mencionou aí qual é a frente de trabalho da Emater, né? Seria até a nossa próxima pergunta com relação ao que a Emater faz, que tipo de serviço oferecido. É um leque muito grande. Quando a gente fala nesse leque de vários serviços oferecidos, de várias assistências prestadas, quantos atendimentos foram realizados pela Emater nesse ano referente ao balanço? A nossa base de cálculo foi 2021, 190 mil atendimentos. Esse ano nós passamos para 140. Existe uma diferença de número, uma vez que a gente saímos da pandemia, né? Então a gente teve uma grande modernização da Emater, que é o uso das redes sociais, o uso do atendimento, das plataformas, né, para atender. Então, voltamos às visitas, né, a importância da ATER no campo, a presença física dos nossos extensionistas, lembrando que o nosso corpo técnico é de engenheiros agrônomos, de economistas domésticos, veterinários, zootecnistas, engenheiros de alimentos, né, um número vasto, né, de profissionais que ficam na linha de frente, é bom dizer linha de frente, que ficam no campo atendendo, né. Então, a gente está esse ano, em torno de 140, mas para o balanço social nós utilizamos os valores de 2021, foram 190 mil atendimentos, né, no campo. Importante ressaltar isso, e você falou muito bem, as frentes de trabalho, né, a responsabilidade social, econômica e ambiental que a Emater tem, e aí se faz todo o seu trabalho, né. Nós estamos num período de chuva, onde os trabalhos ambientais são muito fomentados, que é a questão de reflorestamento, a produção de água no Distrito Federal. A Emater tem ainda e tem trabalhado muito com a questão da água, né, da produção e do uso consciente de água. Então, esse é um trabalho que a gente faz muito, né, na área ambiental, que é o Programa Produtor de Água, junto com outros parceiros do GDF. Então, assim, são várias frentes de trabalho. Importante também é a gente falar um pouco desse número de atendimentos, mas os beneficiários que passaram pelo Emater, pelas pessoas, né? São cerca de 90 mil pessoas atendidas, ou com repetição, sem repetição, participando de cursos ou sendo atendido diretamente no campo. Então, esses são os números da Emater DF, sempre trabalhando com o objetivo de desenvolver a nossa área rural e garantir a segurança alimentar e nutricional do nosso Distrito Federal e entorno, né? Loislene, você falou aí desse atendimento direto no campo. Então, quer dizer que o pessoal da Emater, após o contato desses produtores, do pessoal que precisa desse apoio, recebem a visita nas propriedades, é isso? Sim, né? O foco da Emater DF é a visita a campo, né? Então, são as atividades diretamente ao produtor, no seu local, na sua área produtiva, né? Fazendo as visitas, né, das mais variadas, né, tipos de produção, hortifruti, a parte de hortaliças e frutas, né, tem sido impulsionado bastante a questão da fruticultura no Distrito Federal, com uma área extensa, né, com a diversidade de produção. Então, isso diretamente no campo acontece com a presença dos nossos extensionistas a campo. Vocês também capacitam as pessoas que procuram a Emater? A gente sabe que tem uma plataforma, né, de cursos digitais. Como é que funciona isso? Essa plataforma, é engraçado a gente falar um pouco, né, porque veio um pouco do Covid, né, da modernização, da capacidade, né, de se reinventar. A gente fala que os nossos produtores se reinventaram porque começaram a trabalhar virtualmente,
o uso mais intenso da internet como forma de comunicação. Mas a plataforma EAD, essa foi trabalhada esse ano, ela foi lançada esse ano internamente na Emater e já está disponível com alguns cursos que a gente tem feito, principalmente na área de agroindústria, né, com a parte de queijo, de boas práticas de fabricação. Então, é uma plataforma que ela é aberta e é importante ressaltar isso, você encontra no site da Emater, né, EmaterDF, e ela é aberta a todos, né? Na verdade, eu não preciso ter o requisito de ser produtor para participar de um curso, né? Ele tem uma prioridade de vagas para os nossos produtores do Distrito Federal e em torno, aqueles que precisam se capacitar, mas ele é aberto a toda a população do Distrito Federal em torno e todo o Brasil. A gente tem recebido informes e comentários que o Brasil inteiro tem participado da nossa capacitação através da plataforma EAD. A plataforma faz justamente isso, a gente chega a lugares que a gente não imaginava, né? E esse é um dos trabalhos da Emater voltados, principalmente os cursos são voltados e trabalhados para uma realidade do Distrito Federal, para a gente fomentar nossas atividades, mas hoje nossos produtos estão relacionados principalmente à agroindústria na plataforma EAD. Então, cursos, produção de queijo, boas práticas de fabricação, doces, estão todos lá. Ou seja, orientações que são realmente muito bem-vindas, né? Loislene, agradeço muito a sua participação, os esclarecimentos, e quem quiser mais informação da Emater, o endereço também está aparecendo aí na sua tela. Obrigada, viu? Obrigada. Agora, olha só essa imagem, que fofura. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre um projeto de lei que foi aprovado e garante o direito dessas visitas mais que especiais, sabe onde? Nos hospitais públicos aqui do Distrito Federal. Que não é um bichinho, não é mesmo? Eu confiro tudo isso com vocês daqui a pouquinho, depois do intervalo. Alunos de um colégio estadual em Trindade estão aprendendo na prática como é a vida no campo. Numa horta montada com a ajuda dos professores, eles plantam, colhem e até criam peixes e galinhas. A horta é um brinco, limpa, organizada e produtiva. E pensar que 3 meses atrás estava assim. Era um espaço abandonado do colégio, né? A gente não fazia uso desse espaço. Os matos já estavam bem grandes, os alunos não vinham para cá. Todo dia, pelo menos uma turma do colégio deixa a sala de teto e parede para uma aula ao ar livre. A gente criou, né, uma escala, né, dos alunos do projeto, e essa escala a gente colocou cada grupo uma função. Então tem o grupo dos alunos que vão tomar conta das hortaliças, tem um grupo dos alunos que vai tomar conta da aquaponia, que é a criação de peixes. A Gabriele descobriu aqui que a alface pode nascer dentro de um cano cheio de água e nutrientes. Tem uma bomba ali que ela faz a circulação da água, ou seja, as plantinhas vão crescer dentro do cano e não vai precisar de terra. O Felipe gostou tanto de cuidar de peixes que quer repetir a experiência fora da escola. Mas lá em casa eu quero fazer um. Eu já tava pensando em comprar os trem já agora, e de pouquinho em pouquinho. E com uma enxada na mão, o Pedro é professor. Meu pai plantava maracujá, eu ajudava ele a limpar os canteiros lá, né? Aí com isso vem aprendizado e já vai ficando pra vida, né? A gente guarda pra vida isso. Ah, e agora você ensina os seus colegas? Ensino, se precisar de ajuda eu ensino. Só uma coisa incomoda o Bruno, a fuga das galinhas. Passa o buraco ali, tenta fugir, mas dá um jeito. A Manuela aprendeu com uma simples cebolinha o que significa plantar e colher. Muito legal, é muito divertido. Aprendi muitas coisas. Quando a gente desenvolve uma ação assim, onde valoriza e potencializa os nossos estudantes, isso vai resultar lá na sala de aula, né? Na sua criatividade, na sua determinação, na sua capacidade de interagir, de argumentar. Então, ter hoje um espaço, né? A nossa sala verde aqui, ela contribui intimamente no processo de ensino-aprendizagem. O projeto ainda tem uma curiosidade extra. Nem o governo, a escola ou os professores podem botar dinheiro aqui. Os alunos é que têm que se virar para pagar as contas. Eles se mobilizaram em vendas de balas, rifas, para a gente arrecadar o dinheiro para investir aqui no nosso espaço. A gente incrementa o que a gente retira daqui na nossa merenda diária, na merenda dos alunos. E distribuímos também para aqueles que precisam. A experiência do Colégio Padre Pelágio em Trindade é dessas para confirmar que a sala de aula pode ser qualquer lugar, que a matéria do dia pode envolver biologia, matemática, economia, agricultura, relações humanas, trabalho em grupo. Pode ser uma lição para a vida.
E a Câmara Legislativa aprovou um projeto esta semana que permite uma visita mais que especial. Agora, animais de estimação poderão passear pelos hospitais públicos do DF para visitar os tutores, mas essa visita vai ter tempo controlado, determinado por cada hospital. E claro, para entrarem nos ambientes, os animais vão ter de estar com a vacinação em dia e higienizados. E um outro projeto de lei, também voltado aos pets, foi aprovado. Ele reconhece Brasília como a cidade turística pet friendly. O que isso significa? Além da promoção do turismo, o objetivo do projeto é valorizar o bem-estar animal e incentivar a convivência entre humanos e bichos em locais públicos da capital federal. Agora os projetos seguem para a sanção do governador Ibanez Rocha. Em Anápolis, um pequeno criador apostou no manejo de galinhas caipiras como fonte de renda. A iniciativa vem rendendo lucros, mas para investir nesse ramo é preciso alinhar a teoria com a prática. Numa área de 12 mil metros quadrados, o Juarez está criando cerca de 500 frangos caipira pé duro. São tantas aves que é até bonito de se ver. Nesse piquete estão as galinhas poedeiras, conhecidas também como galinhas de postura. Quando vai chegando a tarde, elas ficam já à espera do Juarez para a ração do fim do dia. É que aqui a alimentação, que é a base de milho inteiro e ração de poedeiras, é fornecida 2 vezes ao dia, sempre de manhã e no fim da tarde. Mas até chegar ao ponto das galinhas poedeiras ou de corte, tem um caminho a percorrer. Os pintinhos chegam aqui com 2 dias de vida e ficam no berçário, um espaço pequeno e com aquecimento. Depois, eles passam para esse espaço bem maior e com mais ventilação natural. Só com 30 dias é que são soltos nos piquetes. Os pintinhos chegam com um dia, 2 dias, vai pro berçário, fica ali uns 30 dias, depois vem pro galpão. Depois de 30 dias já tem acesso ao pasto, vai pastar, comer a sua própria ração e até dar o tamanho de venda, que seria o quê? 4 meses, 5 meses. Dá para ganhar dinheiro com a criação dessas aves. É que o goiano não cansa de comer frango caipira, não é mesmo? E dá para iniciar a criação em espaços pequenos e também como fonte de renda para a agricultura familiar. Um dos diferenciais para a criação do frango de corte ou de granja, como é chamado para o caipira, está aqui, no manejo. O de granja não tem contato com o meio ambiente. O frango é criado em um galpão fechado. E o caipira não. Tem contato direto com a terra, com a natureza. E você sabia que frango caipira também pasta? Capim à vontade, sim. Agora a ração 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Esse movimento que as galinhas fazem, que os frangos fazem, isso é importante para o desenvolvimento e para caracterizar também o caipira, né? Exatamente. Para dar resistência na carne, na saúde do frango e chegar lá no paladar das pessoas, que é o sabor. Na criação de bovinos tem um ditado popular, que é o olho do dono que engorda o gado. Já na criação de frangos não tem diferença nenhuma. O dono precisa estar acompanhando de perto e ficar sempre atento com a saúde das aves. Todas precisam tomar vacina. Hoje o pintinho chega, você tem que colocar Newcastle com até 10 dias, depois com 20 dias a boba, que é aquele caroço que dá nas aves, e com 30 dias repetir a Newcastle de novo. Ou seja, é um ciclo da vacinação da ave. Exatamente, para evitar a mortandade. Tá vendo aí? É rentável investir na criação de galinhas caipira. O que vai pesar mais na hora de iniciar a criação é a ração, já que a saca de 40 quilos está girando em torno de R$ 95. Mas preste atenção nessa dica. O Senar Goiás oferece cursos que ensinam na prática como iniciar a criação de frango caipira. Um mercado consumidor bem exigente, buscando um produto diferenciado de aves caipira, mas são aves criadas em fundo de quintal. Esse sistema extensivo é um gargalo na produção rural. Tá vendo aí? Juntando a teoria com a prática, o retorno financeiro é certo. Agora, quanto à rentabilidade do caipira, o valor comercial é muito maior. O Juarez começa a vender os frangos de corte só a partir de 4 meses. Com pequena quantidade, você pode começar numa área, num pequeno galpão, e vai pegando prática com a coisa que
você chega aí o volume, 1.000, 2.000, 500, né? Dá para desenvolver. Já a dúzia de ovos... A dúzia de ovos tá hoje R$12. O frango acima aí de 1,8 kg, depois de limpo, 2 kg, entre 50 e 60 reais aqui na roça. E aquela picanha deliciosa que a gente espera comer num churrasquinho, ou aqueles cortes nobres que encontramos em algumas casas de carnes, não são tão fáceis de produzir. Para ter uma carne de qualidade, premium, diferenciada mesmo, os cuidados e a técnica começam lá na reprodução do gado. As matrizes são escolhidas a dedo. Depois vem todo o processo minucioso de criação. Ficou curioso? A Jéssica Nascimento acompanhou e olha só essa reportagem. Uma variedade surpreendente, os cortes mais nobres, à disposição do freguês. É só chegar, escolher a carne de padrão artesanal e levar para casa. O açougue fica no centro de Brasília, na 403 Sul, mas é no entorno que tudo acontece. Até a peça chegar no mercado, um longo processo de altíssima qualidade precisa ser seguido. Percorremos 100 quilômetros até chegar na Fazenda 61, na região de Padre Bernardo, em Goiás. O espaço com quase 9.000 hectares abriga 15.000 animais e existe há mais de 40 anos. O primeiro pedaço de terra foi comprado na década de 70 pela família Queiroz. E desde então, a terra é cuidada, passada de geração para geração. E foi há 5 anos que surgiu essa ideia de levar até o consumidor final o resultado de tanto trabalho. E coloca trabalho nisso. É que para chegar até um corte nobre da carne bovina, depende uma série de quesitos. Desde o cruzamento de 2 raças, até o bem-estar desse animal, até o final da sua vida. E também a alimentação, que é composta em grande parte por milho, que é plantado e colhido aqui mesmo na fazenda. Só que toda essa cadeia, até chegar no prato da sua casa, começa aqui, ó, no solo. A gente precisa de um solo bem nutrido para esse solo passar uma alimentação de qualidade para os nossos animais. No momento que a gente tem um solo bem nutrido, a gente seleciona as nossas matrizes. A administradora do açougue explica que os animais também são escolhidos a dedo. Eles são provenientes do cruzamento das raças Angus e Nelore, através de inseminação artificial. O resultado é esse aí, um gado de extrema qualidade e bem adaptado ao clima do Brasil. Com as matrizes selecionadas, a gente escolhe o touro, a nossa criação é baseada em ATF, que é inseminação artificial em tempo fixo. As nossas matrizes de raças Nelore são inseminadas em um animal Angus, previamente selecionado para dar esse cruzamento que a gente está vendo aqui atrás, que são, nesse caso, bezerras, né, novilhas, provenientes desse cruzamento Nelore com Angus. Por que do Nelore com Angus? O Nelore traz uma rusticidade que é importante para a criação brasileira, né? A gente está num país tropical, onde a gente tem um clima muito específico. Então, o Angus puro, ele teria mais dificuldade, teria um bem-estar animal comprometido, né, pela adaptação dele aqui. Então a gente traz a rusticidade do Nelore e agrega com o Angus, que traz uma qualidade de carne superior, que sozinho o Nelore, não é que ele não conseguiria, mas ele teria mais dificuldade de chegar no mesmo resultado. Depois do desmame, o animal vai para a parte da recria e é rastreado até os 8 meses de idade. O rastreio é esse bottom da cor amarela, que fica localizado bem na orelha do boi. Na orelha direita está o bottom, na orelha esquerda está o brinco. Nada mais é que o brinco, ele tem o número do indivíduo. Após essa identificação, cada animal vai carregar esse brinco até o fim da vida. A gente consegue rastrear desde onde ele nasceu até o dia que ele foi abatido. O bottom da orelha direita é a confirmação do brinco. Caso o animal perca um elemento de identificação, ele tem o outro para ser a contraprova. Após os 12 meses de recria, o animal vem para o confinamento, ele vai ir para a fase de terminação. Ele vai passar por 3 dietas, são a de adaptação, crescimento e terminação. E todo esse cuidado com o animal, desde a escolha da matriz até a alimentação, resulta diretamente na qualidade da carne. Se o animal tem uma vida tranquila, sem estresse, o ponto fica ainda mais perfeito.
Sem dúvida alguma, o bem-estar animal é um dos nossos principais pilares. Ele está diretamente ligado à carne de qualidade. Então, quanto melhor você cria um boi, um animal, né, uma novilha, melhor é a carne que ele vai produzir. E o local onde esses animais vivem também contribui muito para a qualidade da carne. Mesmo com 15 mil animais, pelo menos 50% de toda a área da fazenda é preservada. E depois de todo esse processo, olha esses cortes prontinhos para a venda. Tem para todo gosto. Carne de sol, fraldinha, shoulder, picanha, baby beef. Que delícia! O nosso foco foi especializar mesmo a empresa em cortes de Black Angus, tá? Então a gente tem todos os cortes especiais, o T-bone, o Porterhouse, né? A bisteca fiorentina, o flat iron, como também tem a picanha, a maminha. Mas eu acho que o ponto mais importante desse tipo de animal e desse tipo de trabalho que a gente faz, não só esses cortes especiais são importantes, mas como a gente cria um animal com qualidade de A a Z, todos os cortes são bons. Então até os cortes do dianteiro, até o corte do traseiro, então a gente tem o patinho, tem o colchão mole, tem o músculo do dianteiro. Por incrível que pareça, pelo trabalho que é feito desde o começo, a gente consegue entregar uma carne de qualidade de A a Z e não tem corte. E é tanta qualidade que a Fazenda 61 tem até o certificado de autenticidade para exportação na Europa, a cota Hilton. Criada em 79, é até hoje uma das mais difíceis de ser alcançada, sendo obtida apenas por fazendas que entregam animais com excelência. Ou seja, a Fazenda 61 já entrou para a história. Nossa ideia inicial era fornecer uma carne padrão Europa, padrão exportação, inclusive a nossa carne é cota Hilton, tá? No mercado interno para os brasilienses. Só que de 2018 para cá a gente foi crescendo e foi olhando novas oportunidades e agora a gente está pegando uma veia mais industrial, né? Então o varejo ainda existe, a nossa loja, a gente está aqui inclusive, na Asa Sul, mas hoje o nosso foco está sendo fornecer para o máximo de empresas possíveis, restaurantes, fast foods, mercados, né? Açougues também. Depois de 7 horas da nossa reportagem, a gente acompanhou aí todos os processos, vimos aí como os bois são tratados na fazenda. Chegou, na minha opinião, acho que a sua também aí de casa, a melhor hora dessa reportagem. Ainda bem, né, que televisão não passa cheiro, porque vocês teriam inveja aqui da repórter, tá um cheiro maravilhoso. E são 2 cortes aqui muito nobres e a gente vai experimentar agora. Vem com a gente? Gente, essa é a parte dianteira e a traseira do boi, muito suculento. Paulo vai cortar aqui porque eu preciso experimentar, né? Depois de tanto trabalho, o repórter merece. Olha só que delícia. No ponto aí, perfeito. Vamos cortar esse aqui também? Delícia. Vamos cortar essa. E eu tô muito chique, né? Vamos comer na mão mesmo, gente? Aqui é a raiz, a gente passou o dia todo na fazenda. Vamos experimentar essa carninha deliciosa, nobre. Vamos experimentar. Vou pedir pra ele cortar um pedacinho menor aqui. Vamos nessa. Servidos. Mais do que servidos, viu? Ainda mais agora, no finzinho do Agro Record, pertinho do almoço. A gente termina por hoje, ficamos por aqui, mas você sabe, o Record TV Brasília cada vez mais perto de você. Até a próxima.